Olá! Mais uma edição do Legislativo Visual começa agora. Uma das comissões mais importantes da Casa, que avalia a legalidade de todos os projetos apresentados pelos deputados, voltou a se reunir nessa semana. Mais de 40 projetos foram distribuídos durante a primeira reunião de trabalho da nova composição da CCJR. O deputado Lídio Lopes, do Patriota, foi novamente escolhido para presidir esta comissão, que é a mais importante da Casa de Leis. Nós é de suma importância essa sessão, mesmo porque é a primeira sessão do ano da Comissão de Constituição e Justiça, e eu me sinto honrado em poder presidi-la novamente, mas tinha uma grande expectativa devido ao grande número de projetos que já se encontram na Casa, no apoio para serem distribuídos para a relatoria. E obviamente que nós precisamos ter pauta na Casa para discussão, votação, e com isso a gente começa então a dar encaminhamento toda a tramitação processual que ocorre na Assembleia, porque a Comissão de Constituição e Justiça é a primeira, a porta de entrada com relação à constitucionalidade ou não. Aqui ela já recebe o crivo, se ela é constitucional, ela tramita, se ela não é, ela obviamente que ela é rejeitada e arquiva-se. Então, com isso a gente começa a dar início aos trabalhos de poder realmente tramitar os projetos. O presidente também pontuou os projetos que devem movimentar as reuniões da comissão durante este ano, entre eles o que altera as taxas cartorárias em Mato Grosso do Sul. Nós temos alguns projetos que já são matérias que eu também entendo que terá grandes discussões aqui na Assembleia Legislativa. E uma delas é a questão das taxas cartorárias, que esse projeto esteve aqui na Assembleia, nós aguardamos 3 anos a discussão desse projeto, o TJ retirou esse projeto, devolveu então no final do ano passado, trouxe um novo projeto no ano passado, mas chegou já no final, no afogadilho, não tinha como você analisar um projeto de tamanha magnitude desse projeto e votar. Então, obviamente que agora a gente começa a ter essas discussões e para que a gente possa apresentar realmente um parecer com tranquilidade e aquilo que melhor atende a sociedade sul-mato-grossense. Hoje o Mato Grosso do Sul perde muitos recursos por causa desse projeto, porque as pessoas acabam fazendo escrituras de imóveis e tudo mais nos estados vizinhos, Paraná, São Paulo, porque o valor é bem abaixo do que é praticado no Mato Grosso do Sul, e com isso nós perdemos esses recursos. Então nós precisamos reavaliar tudo isso e ver o que a gente consegue então diminuir nessas questões cartorárias para que a gente atenda a população do Mato Grosso do Sul. Mas nós temos inúmeros projetos, inclusive um que foi distribuído hoje, que eu também entendo que é de suma importância, que é a questão do regramento do Fundersul, da distribuição dos recursos, do investimento dos recursos do Fundersul, mesmo porque é o recurso que o Estado tem, o governo tem para aplicação em infraestrutura, né, do Estado. Então é interessante esse projeto e assim como vários projetos foram pautados, foram distribuídos hoje para a relatoria. Os deputados Eduardo Rocha, do MDB, Evander Vendramini, do PP e Rinaldo Modesto, do PSDB, são as mudanças da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eles falaram das expectativas de trabalho para este ano. É uma composição de pessoas experientes que já estão na casa, já têm a experiência em relatoria em CCJ, e é uma comissão importante, porque ela dita o segmento ou não dos projetos. E acho que ela realmente tem que fazer o papel que muitos projetos que tramitam inconstitucionais vai criar celeuma, né? Talvez a prova no plenário é vetada pelo governo e depois ele volta para casa e se mantém o veto, né? Então, eu acho que o papel dessa comissão é de fazer uma análise criteriosa, né, independente, para a tramitação daqueles projetos que realmente tenham legalidade. Primeiro, agradecer a aquiescência dos nossos pares que me designaram essa missão de representar a bancada do partido aqui nesta comissão que é a mais importante, que discute a juridicidade e a legalidade de todos os projetos que tramitam aqui. E segundo, de saber que o fato de a gente ter já participado em outro momento nessa comissão, isso facilita a gente estar dando nossa parcela de contribuição para que os projetos que adentram a esta casa possam ter a celeridade e a gente permitir com que os objetivos sejam alcançados, que é a lei ser executada de forma plena e permitir assim os direitos assegurados ao cidadão sul-mato-grossense. A comissão que está investigando a medição de energia elétrica no estado pretende fazer uma perícia em relógios medidores de consumidores de Mato Grosso do Sul.
Desta vez, os deputados que compõem a CPI deliberaram sobre o orçamento das perícias a ser realizada pela USP nos relógios dos consumidores que fizeram denúncias junto ao Procon-MS. Além disso, novas datas para o calendário da CPI foram assunto de discussão. As dificuldades são muitas, eu sabia que ia ser uma briga difícil, uma luta difícil e árdua, mas, se Deus quiser, nós vamos, com o apoio da população, dar uma resposta a contento aos consumidores do Estado. A gente sofre, a gente é atacado, mas eu acredito que nós possamos dar uma resposta justa e correta à população do Estado de Mato Grosso do Sul. A CPI está embasada, está unida, fortalecida, os membros estão preocupados e nós vamos estar presidindo essa CPI e chegando a um resultado importante para o Estado e que seja justo. Na segunda-feira, os deputados e os representantes da Energisa devem voltar a se reunir para decidir como a retirada dos relógios e o seu transporte deve ser feita. Além disso, uma nova denúncia deve ser anexada às investigações. Vai se encorpando e dando um respaldo a essas denúncias, porque foi feito numa propriedade rural, agora foi feito numa residência urbana em que a pessoa se dispôs e pagou o particular para fazer esse laudo e para fazer esse acompanhamento, e ela vai vir aqui esclarecer para a CPI para nos ajudar nisso. Vinícius Leite, do movimento Energia Cara Não, acompanhou mais uma vez a reunião. Para ele, que mobiliza os segmentos da sociedade civil sobre o tema desde antes da abertura da CPI, a participação popular é fundamental para que o relatório final, que deve ser entregue em abril, apresente resultados positivos para os consumidores do Estado. O que move tudo, particularmente nessas questões, é a mobilização popular. Sem as reclamações, sem a mobilização do povo de maneira geral, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tanto que são esses reclamantes que serão contemplados nas reclamações, a partir deles que gerou essa CPI. Sem isso, ninguém saberia o que estaria acontecendo. Então, enfim, é a sociedade sendo representada e tendo a sua voz, o seu grito lá sendo atendido, enfim, está fazendo eco tudo aquilo que foi reclamado no passado recente, hoje está se trazendo uma solução. Uma das primeiras iniciativas da Assembleia em março, mês em que se celebra em todo o país o papel da mulher na sociedade, Frente Parlamentar em Defesa da Mulher reuniu-se na tarde dessa quarta para a série de homenagens na Casa de Leis. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa, por meio da Frente Parlamentar dedicada à promoção dos direitos delas, começou a trazer a pauta para as atividades legislativas. Reunidos no plenário Nelito Câmara, representantes do Parlamento e outras instâncias do poder público compuseram a mesa de debates, que focou no combate a todas as formas de violência contra a mulher. Infelizmente, nós continuamos com índices alarmantes de violência contra a mulher. E a cada dia, a cada momento, né? Só na minha cidade de Dourados são registradas 4 boletins de ocorrência por dia de violência doméstica. 4 por dia em Dourados, numa cidade de 240 mil habitantes. O número aqui em Campo Grande eu não sei o número diário, mas é só para mostrar que é algo realmente preocupante. Agora é preciso, além dessas discussões, desses debates, também fazer com que se implementem as leis, que elas entrem realmente na prática do dia a dia das delegacias de polícia, do Poder Judiciário. As frentes parlamentares são marcadas pela articulação política entre o Legislativo e os demais poderes, além da própria sociedade civil. Por isso, a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres apresentou quais serão os destaques que o calendário de eventos do Executivo terá em março. No domingo, que é o dia 8 de março, uma data de reflexão para que a gente possa lembrar o porquê do dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, que a gente possa discutir o quanto já se avançou, mas também os desafios que temos nas políticas públicas para as mulheres, que a gente possa falar sobre a representatividade da mulher na política, que a gente possa falar sobre o enfrentamento a todas as formas de violência, atuando principalmente na prevenção, na educação. Eu acredito muito no poder da educação, na transformação de comportamentos, mas falando também sobre o empreendedorismo da mulher. Como outro destaque da reunião, a participação feminina no processo político não poderia deixar de ser assunto de discussão.
Nós vivemos em uma sociedade que ainda, né, as mulheres têm uma certa dificuldade de participar dos pleitos eleitorais. A prova inequívoca disso é de que agora, por exemplo, esse é o último mês para você ter pessoas filiadas com o objetivo de sair candidato. E todos os partidos têm dificuldade de montar a sua chapa. Ou seja, a lei diz que 30% é destinado para a mulher. O gênero, que poderia ser o contrário, poderia ser 70% para mulher e 30% para homem, mas até esses 30% dificilmente você consegue preencher. Elas devem serem mais participativas, né? Ir em busca dos seus objetivos e participar, estar de frente com as necessidades do seu município, da comunidade, e tem que ter maior interação, buscar mais, ter mais interesse e lutar pelos seus objetivos. Após série de audiências públicas e debates na Assembleia Legislativa, o governo revê decreto de cota zero e vira cota fixa nos rios das bacias dos rios Paraguai e Paraná. O deputado Cabalmi, do PT, criticou o novo decreto com as regras da pesca em Mato Grosso do Sul. Em seu discurso, falou que o governo estadual precisa suspender a medida, que, segundo ele, não contribui para o repovoamento dos rios do estado. Reabriu a pesca, os pesqueiros estão vazios, as pousadas, a rede hoteleira, é um prejuízo total, economicamente falando, da forma como ficou o decreto. E aí vai o nosso irmão Mato Grosso, consegue o projeto tramitando lá na Assembleia, sim, projeto de lei do Poder Executivo. A Assembleia de lá conseguiu convencer o governador a retirar o projeto para reorganizar e apresentar no momento oportuno. Então, eu acho que seria uma grande oportunidade o governo do Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja, através do Jaime Veruschi, admitir que está errada a forma como foi republicado o decreto e cancelar esse decreto, cancela esse decreto. Vamos discutir de forma coletiva com as universidades, vamos fazer uma grande conferência com os setores, enfim, com os empresários, com os donos de casa de isca, com a rede hoteleira, enfim, vamos discutir de uma forma em geral, fazer um projeto que de fato atenda, que preserve as espécies. Da forma como ficou aí, não vai preservar, até porque não tem fiscalização, as pescas continuam clandestinas, predatória acontecendo, o desmatamento, o assoreamento, os agrotóxicos, enfim, uma série de questões que faz com que nós tenhamos poucas espécies nos nossos rios. É isso que precisa fazer. O parlamentar, que também é coordenador da Frente em Defesa da Pesca, afirmou que a medida prejudica as comunidades ribeirinhas, que têm no turismo uma fonte de renda, e que é preciso encontrar outros caminhos para a recuperação do estoque pesqueiro. É preciso fazer um grande trabalho para repovoar nossos rios. Não vai ser o pescador amador tirando um peixe, 2, 3, que vai acabar com os rios de forma nenhuma, até porque pescar é uma cultura milenar e nunca de fato desapareceu peixe de rios nenhum que se existisse que é uma espécie lá. Desaparece quando tem grande mortandade, que tem grandes impactos ambientais, igual o caso de Mariana, de Minas Gerais, e alguns rios que a gente sabe que por conta de grandes impactos ambientais acabou-se as espécies que mataram-se todos de uma única vez. Pescando não se acaba com peixe. O período da piracema é justamente para que os peixes que estão lá possam procriar, possam repovoar, aumentar as espécies. Eu acho que o governador foi corajoso, determinado, junto com a sua equipe de assessoria, a parte técnica da pesca, faz o decreto e agora nós vamos continuar dialogando com todo o setor turístico e com o setor pesqueiro. Com o novo decreto, passam a vigorar as seguintes regras. Será permitido aos amadores um exemplar de peixe nobre, como jaú, caixara, pintado e pacu, e 5 piranhas. E para o pescador profissional, 400 quilos. O Legislativo Visual fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais destaques da Alemes. Tchau!